Você já se sentiu em uma guerra civil interior? Uma parte de você querendo fazer o bem, querendo agradar a Deus, enquanto outra parte parece te arrastar para o mal que você odeia? Você já gritou em desespero, como o apóstolo Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa luta, descrita em Romanos capítulo 7, é a realidade de muitos cristãos. Mas e se eu te dissesse que existe uma chave? Um capítulo inteiro na Bíblia que é a declaração de emancipação de Deus para seus filhos. Um lugar onde a condenação termina e a vitória se torna nossa realidade diária? Esta mensagem é para você que vive sob o peso da culpa. Para você que mesmo após aceitar a Cristo, ainda ouve a voz do acusador sussurrando suas falhas. Para você que olha para suas circunstâncias difíceis e se pergunta se Deus realmente te ama, Romanos 8 não é apenas um capítulo, é a sua certidão de nascimento para uma nova vida, livre do medo e cheia de esperança. No final deste vídeo, vamos desvendar as duas promessas mais poderosas de Romanos 8. Uma que transforma seu maior sofrimento e outra que garante sua vitória final, bem como aplicá-las em sua vida hoje mesmo. Sejam bem-vindos ao capítulo mais glorioso de toda a Bíblia. Vamos deixar para trás a prisão de Romanos 7 e entrar na liberdade de Romanos 8. Prepare-se para ter sua mente renovada e seu espírito fortalecido. Fique comigo, pois vamos descobrir a chave mestra para viver uma vida sem nenhuma condenação. O mundo ordinário de todo aquele que tenta agradar a Deus por suas próprias forças é o campo de batalha de Romanos 7, é um mundo de frustração. Porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. É a vida debaixo da lei sabendo o que é certo, mas sendo incapaz de cumpri-lo perfeitamente por causa da fraqueza da carne. É um mundo de luta interna, culpa e autodepreciação. Deve cair no terraço e Pedro negou a Cristo. A experiência da falha é universal. Você se identifica com essa guerra civil, com essa sensação de ser um prisioneiro de suas próprias fraquezas, mesmo amando a Deus? O povo de Israel no pé do Monte Sinai, prometendo obedecer a toda a lei, apenas para construir um bezerro de ouro pouco tempo depois, nos mostra a incapacidade humana de viver pela lei. Qual é a sua maior frustração em sua caminhada espiritual? Onde você mais sente que falha em fazer o que é certo? A aventura começa não com um chamado, mas com uma declaração explosiva, um trovão de graça que rasga o céu da condenação. Em Romanos 8, verso 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta não é uma sugestão, é um veredito legal? O juiz do universo bateu o martelo. A aventura é a jornada de aprender a viver nesta nova realidade. A vida no espírito, não mais na carne. Moisés recebeu a lei na montanha. Nós recebemos a graça no Calvário e Romanos 8 é o certificado dessa graça. O chamado é para sair da cela de Romanos 7 e respirar o ar livre de Romanos 8. Você está pronto para aceitar seu alvará de soltura, mesmo após a proclamação da liberdade? Muitos escravos continuaram a viver como escravos por não conhecerem ou não crerem em sua nova condição. A chamada é para vivermos como filhos livres, não como escravos da culpa. Comente nenhuma condenação para declarar e receber esta verdade sobre sua vida agora mesmo. A recusa do chamado para viver em liberdade é a dificuldade que temos em acreditar que é tão simples assim. É a nossa tendência de voltar para a mentalidade da lei. Mas e os meus pecados de ontem? E se eu falhar de novo amanhã? Eu não me sinto perdoado. Eu preciso fazer algo para merecer isso. A recusa é a incredulidade na suficiência da obra de Cristo e a tentativa de adicionar nossas próprias obras à nossa justificação. Os israelitas no deserto, que sentiram falta das cebolas do Egito, mesmo sendo escravos lá, às vezes a escravidão da culpa e do esforço próprio é mais confortável do que a responsabilidade da liberdade. Você tem dificuldade em aceitar a graça pura sem tentar adicionar um mas? A reação do irmão mais velho na parábola do filho pródigo. Ele não conseguia entender a graça do pai para com o irmão pecador, pois ele estava focado em seu próprio mérito e serviço. A mentalidade de mérito é inimiga da graça. Lembro de um testemunho pessoal. Por anos eu vivi em um ciclo de pecado e sentia culpado. Prometer a Deus que nunca mais faria quer do novo. Eu não entendia a liberdade de Romanos 8, achava que precisava ser perfeito para ser amado. O mestre que nos guia nesta nova jornada é o próprio Espírito Santo. Paulo explica que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. O segredo para viver a liberdade não é tentar mais forte, mas andar no Espírito. O Espírito Santo não é apenas uma força, ele é uma pessoa. Nosso ajudador, nosso consolador que habita em nós, nos dá vida e nos capacita a vencer a carne. Jesus prometeu aos discípulos: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Enviarei o Consolador. O Espírito Santo é o cumprimento dessa promessa. Ele é um mestre interior que nos guia em toda a verdade e nos dá poder para viver a vida cristã. Você está tentando viver a vida cristã com a sua força
ou com o poder do Espírito que habita em você? A experiência de Pentecostes, onde os discípulos medrosos foram cheios de poder e ousadia pelo Espírito Santo, nos mostra que a vida cristã, antes e depois do enchimento do Espírito, são duas realidades completamente diferentes. Se você deseja mais da presença e do poder do Espírito Santo em sua vida, siga este canal e comente Vem, Espírito Santo. Cruzamos o limiar da vida no Espírito quando mudamos o foco da nossa mente. Romanos 8:5-6 é a chave. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O limiar é a decisão consciente de focar nossa mente, nossos pensamentos, nossos desejos nas coisas do Espírito. A decisão de Daniel de não se contaminar foi um ato da mente e do coração. A nossa decisão de inclinar a mente para o Espírito é o nosso limiar para a vitória. Onde está o foco da sua mente na maior parte do dia? Nas preocupações da carne ou nas verdades do Espírito? A exortação de Paulo em Colossenses 3: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A batalha pela santidade é vencida ou perdida no campo de batalha da mente. Toque na tela agora ou digite Mentry Nevada como um compromisso de focar seus pensamentos nas coisas de Deus. A prova agora é vivermos de acordo com nossa nova identidade. Somos filhos ou somos escravos? Paulo diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Nossos aliados são o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e a própria criação que geme esperando nossa manifestação. Nossos inimigos são a mentalidade de órfão e o espírito de medo. A jornada do filho pródigo que voltou para casa não para ser um servo, mas foi restaurado como filho. A prova é se vamos viver como servos medrosos ou como filhos amados e herdeiros. Você se aproxima de Deus com medo, como um escravo, ou com confiança, como um filho que clama Abba, Pai. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Mas e o sofrimento? Se somos filhos amados, por que ainda sofremos? A resposta de Paulo a essa pergunta é uma das promessas mais poderosas e incompreendidas de toda a Bíblia. Quando você ora, você se sente mais como um servo pedindo um favor ou como um filho conversando com seu pai? A escuridão de Romanos 8 não é o pecado, mas o sofrimento. Paulo não ignora a dor. Ele reconhece que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A escuridão é a realidade de viver em um mundo caído, com dor, doença e perdas, mesmo sendo filhos de Deus. A agonia de Jó no meio de suas perdas. O gemido da criação e dos crentes em Romanos 8. A fé cristã não é um escape do sofrimento, mas um caminho através dele. Como você lida com o seu gemido? Com a dor que parece não fazer sentido à luz das promessas de Deus? Jesus chorando no túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo, ele gemeu e se compadeceu da dor humana. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele geme conosco. Se você está passando por um tempo de gemido, curta este vídeo agora para que a mensagem de esperança que vem a seguir possa te alcançar e fortalecer. A aprovação suprema é orar quando não temos mais palavras, quando a dor é tão grande que só conseguimos gemer. E é aqui que a vitória é garantida por nosso aliado divino. Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A prova é confiar que, mesmo quando não conseguimos orar, o próprio Deus ora por nós. A oração agonizante de Jesus no Getsemane, a intercessão do Espírito por nós em nossa fraqueza. A maior prova de nossa fé é nos rendermos até mesmo em nossa incapacidade de orar e confiarmos que o Espírito está traduzindo nossa dor em uma oração perfeita diante do Pai. Você não está sozinho em sua oração. Jesus, como nosso sumo sacerdote em Hebreus, que pode compadecer-se das nossas fraquezas e intercede por nós. Temos uma equipe de intercessão celestial. O que acontece quando o céu interfere? O próprio céu ora por nós. Nossa fraqueza se torna o palco para a intercessão perfeita do Espírito Santo. Repita comigo. Quando eu não sei orar, o Espírito ora por mim. A recompensa desta jornada de fé em meio ao sofrimento é a promessa mais poderosa de Romanos 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A recompensa não é a ausência de mal, mas a garantia soberana de que Deus pode pegar o pior mal, o maior sofrimento, a maior tragédia, e redimi-la
transformá-la e usá-la para o nosso bem e para a sua glória. A história de José, vendido como escravo por seus irmãos, que no final diz: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Esta é a personificação de Romanos 8:28. A recompensa é a confiança de que Deus está no controle. A cruz de Cristo, o maior mal da história, se tornou a maior fonte de bem para a humanidade. Deus é o mestre em transformar crucificações em ressurreições. Esta é a primeira promessa que transforma seu sofrimento. Deus não o desperdiça. Ele o redime para o seu bem. Comente Romanos 8:28 para declarar sua fé no poder de Deus de transformar tudo para o seu bem. O caminho de volta é a jornada de viver com essa convicção. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele nos deu seu Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. A jornada de volta é viver não como vítimas das circunstâncias, mas como mais que vencedores por aquele que nos amou. Davi, após seu arrependimento, voltou a reinar, mas com um coração quebrantado. Nós, após entendermos Romanos 8, voltamos para nossas lutas, mas com uma confiança inabalável. Os heróis da fé em Hebreus 11 que pela fé conquistaram reinos. Da fraqueza tiraram forças. Ser mais que vencedor não significa ausência de batalhas, mas certeza da vitória final. A ressurreição da nossa fé acontece quando chegamos à conclusão triunfante de Paulo. É a certeza que nos ressuscita de todo medo e dúvida. Romanos 8:38-39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A ressurreição de Cristo garantiu nossa vitória sobre a morte. Essa declaração de Paulo ressuscita nossa segurança contra qualquer outra ameaça. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. A declaração final de Jó: eu sei que meu Redentor vive. A convicção na fidelidade e no amor de Deus é a ressurreição da nossa esperança em meio a qualquer circunstância. O elixir, a chave mestra que Romanos 8 nos entrega, é a vida livre da condenação, impulsionada pelo Espírito, sustentada pela esperança. Redimida no sofrimento e eternamente segura no amor de Deus, o elixir é a capacidade de olhar para o passado sem culpa, para o presente sem medo e para o futuro com esperança, sabendo que somos mais que vencedores em Cristo. A lição de Davi foi o arrependimento. O elixir de Romanos 8 é a segurança. É o antídoto contra o veneno da acusação, da culpa e do medo. É a verdade que nos liberta para vivermos como filhos e filhas amados do Rei. A grande comissão é para filhos seguros, não para escravos medrosos. Só podemos levar a liberdade aos outros quando vivemos nela. Querido irmão, irmã, chega de viver na cela de Romanos 7, se a porta de Romanos 8 está escancarada para você. O martelo da justiça divina bateu, e o veredito foi: nenhuma condenação. Pare de ouvir a voz do acusador que te lembra de suas falhas, e comece a ouvir a voz do Espírito que testifica que você é filho de Deus. A revelação de Romanos 8 mudou a minha vida. Eu vivia com medo de perder minha salvação, atormentado por cada pequeno erro, mas quando entendi que nada pode me separar do amor de Deus em Cristo, uma segurança e uma ousadia que eu nunca tive inundaram minha alma. Eu fui liberto da performance para viver no perdão. Em que você tem baseado sua segurança? Em seu bom comportamento, em seus sentimentos? Ou na obra consumada de Cristo e nas promessas inabaláveis de Romanos 8? É hora de mudar o fundamento da sua fé da areia da sua performance para a rocha do amor inseparável de Deus. O Espírito Santo está declarando liberdade sobre os cativos da culpa hoje. Correntes de condenação estão sendo quebradas agora, em nome de Jesus. Deus está pegando a pior coisa que te aconteceu, o seu maior erro, o seu maior sofrimento, e está declarando: eu vou usar isso para o seu bem e para a minha glória. Receba a sua liberdade e a sua vitória. A jornada de Romanos 8 é a nossa herança. É o nosso direito de primogenitura, comprado pelo sangue do Cordeiro. Não é algo que alcançamos, é algo que recebemos pela fé. Viva como um filho, viva como um herdeiro, viva como mais que vencedor. Se esta chave mestra de Romanos 8 abriu a porta da liberdade em seu coração, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque nossa missão é proclamar a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Que a verdade de Romanos 8, uma seja o selo sobre sua mente e coração. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Compartilhe este vídeo com todos que você conhece que lutam com a culpa e o medo. Vamos iniciar uma revolução de graça e liberdade. E comente abaixo: mais que vencedor em Cristo, para declarar sua vitória hoje. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37.